Oi, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei quando você vai ver essa videoaula, mas eu espero que você esteja em casa e esteja bem. É, a gente vai concluir a atividade do caderno 4 para a turma do sétimo ano D da Escola Nerone Maiolino. O assunto dessa videoaula, então, é razão, proporção, grandezas e medidas. Então, para as aulas do dia 23 de julho e 24 de julho, a gente vai concluir a atividade 9, começa na página 17 e termina na página 18. Na atividade 9, então a primeira dica é fazer uma leitura envolvendo os valores, os que a gente está observando ali, e tentar organizar uma resposta ali envolvendo uma razão, uma forma de fração. A razão entre a sombra de uma árvore e sua altura é de 2/3, de 2 para 3. Sabendo que a árvore tem 12 metros de altura, qual o tamanho da sombra? Nesse caso aqui, vocês têm que analisar uma sequência. Quando faz a pergunta, primeiro ele está dando a informação da razão envolvendo a sombra da árvore e a altura dela. Então, imagina que, num exemplo, o tamanho da sombra é de 2 metros, o tamanho da árvore é 3 metros. Aí ele coloca uma outra informação envolvendo a leitura ali do tamanho de uma árvore que tem 12 metros de altura. Imagina que nessa comparação você tem para 2 metros de sombra, 3 metros de altura de árvore. A gente está comparando duas grandezas aí. No caso, você tem que descobrir qual que é a relação, qual o tamanho que está faltando nessa comparação. Você já sabe que a altura da árvore é de 12 metros. Você precisa descobrir, então, nessa comparação, qual que é o tamanho da sombra dela. A dica é utilizar aquele esquema de frações equivalentes, comparar 2/3 com uma outra fração que tem o denominador 12. Por que eu estou falando que o denominador é 12? De acordo com a leitura, pela ordem, em cima, na comparação, é o tamanho da sombra. Abaixo, o denominador é o tamanho da árvore. Na leitura, quando a gente entende que o tamanho da árvore é de 12 metros de altura, a gente precisa lembrar que a parte de cima, o numerador, é um número que a gente precisa descobrir. Quando a gente relaciona com frações equivalentes, então a dica é usar uma multiplicação. Outra coisa, eu espero que vocês tenham assistido às outras videoaulas. Eu postei aulas de outros professores envolvendo o assunto de razão e proporção. Eu espero que você já tenha o domínio do conteúdo. E, continuando, no exercício 22. Um fazendeiro plantou 5.000 pés de eucalipto e destes 150 não cresceram. Então a gente já tem duas comparações para formar uma razão, duas grandezas. A quantidade de pés de eucalipto que ele tinha para plantar e quantos não cresceram. Você pode fazer uma comparação envolvendo, então, 5.000 está para 150. Ou, se quiser usar o denominador como sendo o número maior, colocar, então, a quantidade de eucalipto que não cresceram, 150, e o total de eucaliptos que foram plantados, que é 5.000. Você pode organizar dessas duas maneiras a razão. Na segunda leitura, um vizinho plantou 6.500 pés de eucalipto da mesma espécie e destes 189 não cresceram. Aí você pode fazer uma comparação também. 6.500 está para 189 nessa razão. Ou, se preferir que o denominador seja um número maior, você pode colocar a quantidade de árvores que não cresceram em cima, 189, e a quantidade total que foi plantada de 6.500 embaixo. 189 está para 6.500. Vocês vão determinar a ordem que vai ser feita essa comparação dessas duas razões. Por que eu estou falando em comparação? Porque ele quer saber qual apresentou a menor perda. Pode haver duas respostas nesse tipo de exercício. Na primeira situação, o primeiro fazendeiro teve uma perda de 150 unidades. O segundo fazendeiro aí, o vizinho dele, teve uma perda de 189. Por uma questão de lógica, você pode falar que 150 é a menor perda. Só que daí, então, nessa primeira parte da resposta, a gente pode ter uma interpretação também da razão. Qual das duas razões envolvendo aí
as situações representam o menor valor. Você pode comparar a primeira razão, 150 está para 5.000. A segunda razão, 189 está para 6.500. O que é importante nessa comparação? Vocês vão determinar qual que é o menor valor, ou então, menor perda, a menor razão. Outra dica, quando a gente compara frações, no caso, as razões representam também uma fração. O importante é ter denominadores iguais. Nessa comparação, os 5.000 e 6.500 deveriam ser o mesmo denominador. Vocês podem trabalhar novamente com a questão de frações equivalentes. Vocês têm que ter o mesmo denominador para comparar qual que é a menor razão ou a maior razão. Nesse caso, interessa identificar qual que é a menor razão. Exercício 23. A área de uma fazenda é de 100 hectares. A sede da fazenda fica numa área de 2.500 metros quadrados. Qual a razão entre a área onde está localizada a sede da fazenda e sua área total? Então, de novo, quando se fala razão, a gente pode representar esses valores numa fração. Seguindo a ordem da leitura, primeiro eu tenho que observar o valor que está sendo relacionado com a área da casa, 2.500 metros quadrados. E a área total, então ali 100 hectares. Então eu já tenho uma razão para fazer essa comparação. Se eu quiser utilizar outros valores, a parte de hectares eu sei que tem uma correspondência com metros quadrados. Para cada 1 hectare é a correspondência de 10.000 metros quadrados. Eu posso tentar desenvolver essa atividade colocando as duas grandezas, então com a mesma unidade de medida. Eu poderia fazer dessa segunda forma. O importante é comparar, então, nessa ordem, a área total da casa e a área total da fazenda, tá bem? A resposta vai ser uma fração. No exercício 24, ele é uma afirmação, você vai determinar se ela é verdadeira ou falsa. De acordo com a leitura aqui, a razão entre a altura de 2 eucaliptos, sabendo que o primeiro mede 2,4 metros e o segundo 3 metros. Quando a gente organiza essa resposta em forma de razão, para determinar essa razão, a gente evita colocar números decimais, então vai ter que ter um trabalho para transformar o 2,4, que é o número decimal, no número inteiro, tá? A dica é, de novo, trabalhar com frações equivalentes. Se ele é um número decimal, 2 inteiros e 4 décimos, a dica é multiplicar por 10, porque eu tenho uma casa decimal após a vírgula. Se eu multiplicar o numerador, o número de cima, por 10, eu tenho que fazer o mesmo processo para o denominador, o número de baixo nessa fração. Então, a ideia da razão é representada por uma fração. Uma fração não pode ser determinada por números decimais, números com vírgula. A gente trabalha apenas com números inteiros. E a parte da afirmação se é verdadeira ou é falsa. São grandezas de mesma espécie. Ambas tratam a altura e estão em metros. Essa parte da afirmação é verdadeira. As duas informações estão relacionadas com a altura, metro, comparando então o tamanho de duas árvores. Então, eu já estou colocando essa dica para vocês, que essa é uma afirmação verdadeira. O único trabalho de vocês é determinar a razão. E no exercício 25, ele é similar ao exercício 24, mas aí vamos primeiro fazer a leitura e determinar a razão. Meu tio Antônio possui uma pequena propriedade de 75 hectares e planta soja. Na colheita de 2013, produziu 7.284 sacas. Então, a primeira parte do exercício é determinar uma razão. A gente tem a quantidade de área plantada, que é 75 hectares. Se quiser transformar essa unidade de medida hectare para metro quadrado, é possível. Lembrando que para cada hectare são 10.000 metros quadrados. E a quantidade de sacas produzidas envolve volume. Quando a gente fala de hectare, a gente está relacionando área. Quando a gente fala a quantidade de sacas, volume. Então, a gente tem duas grandezas diferentes, uma relacionada com área e outra relacionada com volume. A unidade de medida hectare e a outra quantidade de sacas. A afirmação agora. A razão de produção de sacas, a quantidade de sacas,
por hectare, a quantidade de hectares, é uma razão entre grandezas de espécies diferentes. Isso é verdadeiro ou é falso? Essa afirmação para mim é verdadeira. Então, lembrando, quando a gente fala a quantidade de sacas, é relacionada com volume. Quando a gente fala a quantidade envolvendo hectare, hectare tem relação com metro quadrado, é uma relação envolvendo área. Então a gente tem duas grandezas, uma relacionada com volume e outra relacionada com área. Então, com certeza, elas são grandezas de espécies diferentes. E, novamente, no exercício 25, é como no exercício 24. O único trabalho é determinar uma razão aí. Não é necessário fazer a transformação de hectare por metro quadrado. Eu fiz essa citação só para vocês lembrarem que existe essa possibilidade de desenvolver o exercício dessa forma. No caso, determinar a razão, uma fração. Basta colocar isso, vai ser o resultado. E dizer se essa afirmação é verdadeira ou é falsa. Outra situação agora, pessoal, para quem está assistindo essa videoaula até o final. A gente planejou começar atividades do Caderno 5 no dia 24, amanhã. Então, se não houver tempo, se não houver uma organização nossa, a gente vai apenas concluir as atividades do Caderno 4, essa atividade 9 que está na página 17 e 18, e, no caso, para vocês precisam enviar para mim as fotos dessas atividades para fazer a correção. Teve algum aluno que reclamou comigo que não conseguia enviar essas atividades através do Google Classroom. Está dando problema na hora de encaminhar as fotos. Então, usa aquele e-mail que eu deixei para vocês na descrição das atividades, no começo do bimestre. Envia para mim essas fotos através do e-mail. Identifica o nome, o número, a turma e a escola. São 4 informações que eu preciso. O nome completo de vocês, o número da chamada, a turma de vocês, que é o 7º ano D, e a escola, que é a Nerone Maiolino. Eu preciso dessas 4 informações para fazer a correção e depois desenvolver talvez a correção ou alguma outra videoaula envolvendo dúvidas, comentar talvez alguma forma diferente de responder as atividades que alguém tenha feito, se eu achar bacana, colocar alguma coisa assim para vocês. Eu espero que vocês participem mais das aulas. Se for necessário, escrevam algumas dúvidas para mim ou mandem algumas mensagens para mim através do Google Classroom. No momento que vocês entram no Google Classroom, vocês dão uma olhada no mural. Vocês podem escrever as mensagens ali na atividade específica para o professor Otávio, colocar uma mensagem para mim, tá bom? Obrigado por ter assistido essa videoaula até o final, tá, pessoal? Muito obrigado.